Olá, meu nome é Maria Luísa Miranda Costa, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em História, o PPGIS, da UFOP. O meu orientador é o professor Dr. Fábio Faversani e meu co-orientador é o professor Dr. Fábio Duarte de Oli. O título do meu projeto é O Lugar Ideal da Mulher na Casa Imperial, estudo do caso de Cláudia Otávia. Os objetivos desse estudo são, temos o objetivo geral, que é testar a hipótese de que a construção da imagem de Cláudia Otávia entre os gêneros literários é relevante para compreender o conceito de retrato e de exemplaridade, além de analisar a tensão entre virtude e o lugar ideal da mulher na casa imperial. Já os objetivos específicos são comparar a construção da imagem de Otávia, o contexto das fontes antigas e seus gêneros literários, analisar as singularidades de cada gênero e como que isso influencia na consolidação do retrato de Otávia como uma mulher ideal que, contudo, não é merecedora de destaque, é francamente positivo nas fontes, por conta de todo um contexto desfavorável. Também compreender o processo de caracterização da Otávia, analisando o contraste com outras mulheres presentes na casa imperial e pensando o papel dessas interações na construção da imagem das personagens para além de seu valor em si mesma. E, por fim, investigar o lugar da Otávia na casa imperial por meio da exemplaridade, levando em consideração os preceitos retóricos e a sua transmissão. Bom, a metodologia ela está atrelada ao trabalho com as fontes, foi realizado um catálogo de fontes, com as fontes A Tragédia Otávia, de Pseudocênica, a obra historiográfica intitulada Anais, de autoria de Tácito, e as biografias que compõem a vida dos 12 Césares, de Suetônio, e História Romana, de Dion Cássio. Agora, partindo para a fundamentação teórica, ou seja, quais são os principais conceitos e teorias que fundamentam essa pesquisa, a gente tem a exemplaridade, que a construção da exemplaridade ela não é prescritiva, mas ela obedece recursos de adequação que podem ser tornados como situacionais. Então, depende da capacidade de interpretação do auditório, que era central, como mostram os retóricos antigos, e das possibilidades de associar com os eventos específicos que dão ao exemplo um significado. Além disso, temos a questão do retrato, que se refere à composição feita para gerar uma representação, especialmente ao que se refere às interações entre personagens e resultado posterior das ações. O retrato, então, é uma composição que faz com que as partes só ganhem sentido através do todo. Temos também o conceito de repertório, que é uma noção que liga as ideias das tópicas de Enuentium. É um elenco de elementos que podem ser mobilizados para uma representação e que idealmente ligam o emissor aos receptores daquele discurso. Temos também o decoro, que é o ajuste do que é dito ao gênero utilizado e o meio em que esse gênero circula. A interpretação dessas representações, ela depende da compreensão do decoro que a constitui. E, por fim, também tem a questão do personagem histórico e o personagem poético. Muitas das representações envolvem a possibilidade de tratar da figura como alguém que nasceu, viveu, morreu, alguém em particular, histórico, nos termos de Aristóteles ali que ele utiliza na poética. Ou alguém que simboliza uma possibilidade geral de existência humana. Alguém que simboliza um valor, como uma virtude ou vício. E são essas duas situações, histórica e poéticas. Em muitos casos, elas aparecem brincadas, especialmente na construção do exemplo. Então, esses são alguns dos fundamentos teóricos aí que estão mobilizando a pesquisa. Agora, passando para os resultados obtidos. Estudar as mulheres imperiais de Roma é de grande relevância para uma compreensão mais completa da história antiga. Essas mulheres, muitas vezes relegadas a papéis secundários nas narrativas tradicionais, desempenharam papéis importantes na política, cultura e sociedade romana. A motivação para estudar essas mulheres imperiais reside na necessidade de desafiar e enriquecer as narrativas históricas existentes.
Ao focar nas vidas e nas contribuições dessas mulheres, podemos revelar uma história mais inclusiva, que reconhece a complexidade das relações de gênero. Além disso, compreender as representações e estereótipos perpetuados sobre essas mulheres, que nos ajuda a questionar e reavaliar os papéis de gêneros tanto no passado quanto no presente. Essa investigação inspira uma reflexão crítica sobre o poder e a capacidade das mulheres de influenciar em seus contextos, mesmo em sociedades fortemente patriarcais. O estudo das mulheres e os mecanismos de opressão aos quais elas estiveram submetidas na Antiguidade Romana assumem um especial relevo nos tempos atuais, em que testemunhamos a retomada desse passado clássico como fundamento para a afirmação de perspectivas conservadoras de ver o lugar da mulher na sociedade. Então, frente a esses movimentos reacionários, assume ainda mais centralidade e a necessidade de estudar e de repensar essa tradição clássica, que é muitas vezes tomada como fundadora de nossa cultura e sociedade em bases novas. Por fim, podemos concluir que a escassez de menções sobre a Otávia nas fontes históricas dificulta a reconstrução de sua história e entendimento de seu papel na sociedade romana. Reconhecer essa lacuna é essencial, mas sua invisibilidade não deve ser vista como falta de importância. Ao contrário, é importante destacar seus feitos e realizações utilizando os vestígios disponíveis para que a Otávia não seja esquecida na historiografia. Agradeço à Universidade Federal de Ouro Preto e à CAPES pelos recursos fundamentais para esse estudo. Muito obrigada!